Meus irmãos, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu queria pedir 4 voluntários para vir aqui. Quem gosta de correr, então, vai ser melhor ainda. Pode vir, vem aí, 4 pessoas. Pode ser menino, menina, tá de boa. Já formaram um quarteto. Parece até Sadraque, Mesaque e Abednego, o quarto homem na fornalha. Aí vocês se decidem aí quem vai ser quem. Galera, pode ficar aqui, ó, de frente para a galera. Fica aqui os 4. Só varão virtuoso. Pode dar um espaço aqui, vem para cá. Isso, meu amigo, dá um espaço. Galera, vocês gostam de atletismo? Gostam de correr? Gosta mesmo? Nas Olimpíadas tem muito isso, né? A prova de revezamento no atletismo. Aí, às vezes é 4 de 100 ou 4 de 400. O que significa? Vem um cara correndo 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, ou 400, é muita corrida. Depende da prova. Qual que é o mistério dessa prova? Vai começar um correndo com um bastão. Aí ele tem que segurar o bastão. Por quê? Se ele soltar o bastão durante a prova, a equipe é desclassificada. Então, estamos aqui com a equipe de atletismo do UP, top, para essa prova. Qual que é o objetivo? Você correr o mais rápido possível, passar o bastão para ele, correr o mais rápido possível, passar o bastão, passar o bastão. Então, vamos tentar aqui organizar um pouco. Não precisa correr não, vai andando, porque se acontecer alguma coisa, misericórdia. Então, ó, finge aqui que você vai começar a prova, vem para cá, dá um espaço aí, vocês, que vai começar. Aí, ó, e ó, todo mundo olhando para lá, hein? Isso, para o alvo, que é Cristo, né? Começou a prova, ó, vai andando, correndo rápido, vai passar o bastão, vai passar o bastão, vai passar o bastão, vai chegar, chegou. Esse é o objetivo da prova. Show? Muito bom. Agora, galera, calma, tá acabando. Galera, agora pensa o seguinte, imagina que esse bastão aqui é o Evangelho, o ensino que foi passado para a gente, desde lá de Jesus, pelos apóstolos e chegou na gente hoje. Esse aqui é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que o Evangelho é Cristo morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto no 3º dia. A Bíblia também diz que nós somos salvos pela graça, fé em Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos eleitos, perdoados. Então, agora tem uma resposta aqui, meu amigo. Você recebeu o Evangelho de Cristo Jesus. Vai começar a outra prova agora. Agora imagina que esse aqui é a equipe de atletismo do povo de Deus. Toda a igreja reunida. Então, vai, varão, vai que vai. Começou, passou, chegou até o fim. Top. Glória a Deus. Galera, pô, muito obrigado aí. Tamo junto. Valeu, irmão. Tamo junto. Peguei até meu diploma do ensino médio aqui. Meus irmãos, por que eu falei isso tudo? Paulo, escrevendo essa carta aos Colossenses, ele vai falar da suficiência de Cristo, de como uma vez nós recebemos o Evangelho e agora o nosso objetivo, a nossa missão é caminhar nesse Evangelho, é caminhar com Jesus, é prosseguir para o alvo. Então, vamos ler o texto para a gente entender melhor o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Colossenses 2, 6 ao 10. O texto diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém. Esse é o texto. Galera, qual que é o contexto aqui dessa carta?
Paulo vai escrever essa carta aos Colossenses na primeira prisão dele em Roma. Então, já tinha passado a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira. Logo depois, o apóstolo Paulo é preso em Roma. Ele fica nessa prisão durante 2 anos. Lá, ele vai escrever as cartas de Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Essa carta aqui aos Colossenses, Paulo vai focar na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Paulo vai focar aqui na suficiência de Jesus para a nossa vida, seja na salvação ou como na caminhada cristã como um todo. Só que tem um ponto interessante aqui. O apóstolo Paulo não fundou essa igreja. A gente vai ver no capítulo 1, se você quiser abrir aí, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim: "Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito." Então, provavelmente, a Bíblia diz aqui que esse Epáfras, esse servo em Jesus, fundou essa igreja lá em Colossenses, pregou o evangelho, mas ele foi influenciado pelo ministério de Paulo, provavelmente lá de Éfeso. E aqui, Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo na prisão para contar sobre o que estava acontecendo na igreja, como é que estavam os irmãos, o que eles estavam passando, quais eram os problemas que aquela igreja estavam enfrentando. E Paulo fica sabendo que tinham falsos ensinos, falsos mestres pervertendo o evangelho ali naquela igreja, tentando colocar Cristo e mais alguma coisa, ou tentando anular a suficiência de Cristo, seja na nossa salvação, seja na caminhada cristã como um todo. E aí o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, essa igreja que está lá reunida em Colossos, com o objetivo de fazer uma defesa da pessoa de Cristo em relação à sua suficiência e à supremacia de Cristo Jesus. Basicamente, essa carta mostra para mim e para você que Cristo é suficiente. Não tem que haver outras coisas envolvidas na nossa salvação. A gente viu que o Evangelho, como a gente bem escuta semana após semana, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem outros mediadores, não tem obra que eu ou você podemos fazer para sermos salvos. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É dom de Deus e é graça. Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Basicamente, esse é o objetivo dessa carta para essa igreja. Capítulo 1, o apóstolo Paulo vai tratar aqui um pouco da gratidão, orando por esses irmãos, dando graças a Deus pela fé que esses irmãos estão tendo, agradecendo por tudo que tem acontecido lá nessa igreja. Ele ora por esses irmãos e ele traz umas definições muito maravilhosas que a gente vai ler daqui a pouco, sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele vai falar quem é Cristo, o que Cristo fez comigo e com você, quem nós éramos antes de Jesus, o que nós somos em Jesus e para onde que a gente vai. E no capítulo 2, ele vai falar da nossa vida plena em Jesus Cristo, que esse é o texto que a gente leu aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. O texto que a gente leu aqui. Algumas lições que eu queria trazer para a gente nessa noite. Primeira lição: a vida cristã começa e deve continuar em Cristo. Paulo falou: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Essa parte aqui é muito linda, vamos entender o que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte: lembra, meus irmãos, quando vocês receberam o Evangelho? Lembra quando o Evangelho foi pregado a vocês? Lembra aquela conversão que vocês tiveram, crendo que Jesus é o Senhor da vida de vocês? Lembra daquele dia, daquele momento que vocês reconheceram Jesus como Senhor? Talvez muitos aqui já tenham tido essa experiência de conversão em determinado momento da sua vida. Alguns ainda aqui podem não ter tido essa experiência de conversão. Mas Paulo está falando aqui, da mesma forma que vocês receberam Jesus como Senhor, Jesus além de Salvador, Jesus além de amigo, Jesus além de um mestre, Jesus como Senhor. Quando a gente olha no Novo Testamento, a palavra se referindo a Jesus como Senhor é referida mais de 600 vezes no Novo Testamento, enquanto Jesus como Salvador é umas 20 e pouco, acho que 22, 23 vezes. Então, a ênfase aqui de Jesus como Senhor. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, a gente está querendo dizer que nós nos submetemos
ao senhorio de Cristo, nós obedecemos Ele por amor, Ele é o nosso Senhor, a quem devemos toda a honra, toda a glória e a nossa obediência. Da mesma forma, quando vocês receberam Jesus como Senhor, crendo que Ele é o Cristo, o que nós devemos fazer? O que o apóstolo Paulo fala aqui? Da mesma forma, continuem a viver nele. Ou seja, é algo prático aqui, galera. Não fica na emoção do momento, não fica no sentimentalismo, vai muito além disso. E a gente vê muito isso acontecendo, muitas pessoas crendo em Jesus e num determinado momento somem, parece que acontecem várias coisas e aquele fogo, aquela paixão que tinha antes, desaparece. Paulo está falando aqui, assim como vocês receberam Jesus como Senhor, continuem a andar nele, vivam nele. É algo prático, é algo que não deve ser marcado só naquele dia que a gente conheceu Jesus como Senhor. Ah, conheci Jesus como Senhor, tá de boa, vou ficar por aí. Não, Paulo está encorajando esses irmãos aqui a continuarem firmes, andando em Jesus. Pega o seu bastão e corra, persevere a corrida que lhe foi proposta. E ele vai usar umas palavras aqui muito maneiras. Ele vai usar o termo enraizados, edificados, como vocês foram ensinados, confirmados na fé e crescendo em gratidão. Se a gente puder trazer algumas ilustrações para a gente entender esse texto melhor. Quando a gente pensa, estar enraizado. Você já plantou feijão no algodão, no potinho de café pequenininho? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. É maneiro. Só que, cara, na época que eu botei o feijãozinho lá no algodão, deu uma chuva danada, destruiu a plantinha lá toda e estava bonitinha já. Quando a gente pega essa ideia de enraizado, imagina uma planta, um feijão lá, você plantar o seu feijãozinho. Você quer que aquele feijão esteja bem enraizado ali, para que ele cresça e dê fruto e seja uma planta muito maneira. Pensa em outras plantas. Então, enraizados é no sentido de que nós estamos firmados, enraizados em Cristo, como se nós fôssemos os ramos dessa planta, que é Cristo. Jesus vai falar isso depois, que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Edificados aqui, meus irmãos, a gente pode pensar no sentido de que, como se Deus estivesse construindo um grande prédio, e nós somos esse edifício, Deus está edificando esse edifício, está construindo. Ele vai falar que como vocês foram ensinados, a pregação do Evangelho foi pregada a vocês, está sendo pregada semana após semana. Ele vai dizer que confirmados. Como é que a gente pode fazer essa ilustração? Imagina um documento, uma certidão de casamento. Eu anotei lá e fiz a minha assinatura, a Andressa fez a assinatura dela, nós temos uma certidão de casamento, nós casamos, é um documento que oficializa de fato que nós estamos juntos. O apóstolo Paulo vai falar isso tudo, nós estamos enraizados, nós estamos edificados, nós fomos ensinados, nós fomos confirmados na fé e devemos crescer agora com gratidão. E tem algo muito maneiro aqui do português, que eu tive até que dar uma relembrada, porque, enfim, tem muito tempo. Aqui é na voz passiva. O que isso quer dizer? Não é algo que a gente está fazendo, voz ativa. Eu comprei aquele doce. Aqui é a voz passiva. Alguém está fazendo isso por nós. Vamos ler o texto aqui de novo. Vocês receberam Cristo Jesus, continuam a viver nele, estando enraizados. Vocês estão enraizados, vocês estão edificados, vocês estão confirmados na fé, como foi ensinado para vocês. Isso foi ensinado. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, sabe que eu e você somos pecadores, somos falhos, estamos cansados, muitas vezes deprimidos, mas Ele diz, continuem, perseverem. O próprio Deus que faz essa obra na gente, o próprio Deus que confirma a gente na fé, o próprio Deus que edifica a nossa vida, o próprio Deus que faz com que a gente fique enraizado em Jesus. Isso é muito maneiro, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Isso é maravilhoso, porque o poder de Cristo opera poderosamente em mim, porque o poder de Cristo opera poderosamente em você, e a gente pode ter uma vida santa sim, porque o poder de Cristo opera poderosamente em mim e em você, a todos aqueles que creem em Jesus. É nesse sentido que ele diz aqui isso. E tem uma doutrina muito maneira na teologia que é chamada de perseverança dos santos. O que significa? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que foram chamados, eleitos pelo próprio Deus,
Agora são chamados a perseverar, a perseverança dos santos, é ter uma vida santa até a nossa morte, é perseverar na fé, caminhar com Ele. E isso só é possível por causa de Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós e nos ajuda nessa caminhada. A gente não está sozinho nessa caminhada. A gente conta com o próprio Deus e com os nossos irmãos na fé. Por isso a importância da gente viver em comunhão. E o maravilhoso disso tudo aqui, galera, que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que a gente pode fazer, não é sobre quem é mais crente, quem é menos crente, quem é mais inteligente, quem é menos inteligente. É sobre Jesus, que confirma a gente na fé, que faz com que a gente fique enraizado. Ele mesmo nos ensinou pelo seu evangelho. Eu fui tentar de me aventurar na corrida. Confesso que eu não gosto muito de correr, não. Eu jogo futebol, mas é diferente. Futebol eu estou lá, faço o ponto, respiro. Vou lá sacar, tá de boa. Aí tem um rally, aí cansa, aí respira. Corrida, você está ali no ritmo e fica. Eu falei, Jesus. Fui tentar me aventurar para fazer um exercício lá, que eu estava meio parado. Fui tentar correr 5 quilômetros, galera. 5 quilômetros. Só sei que chegou, acho que no 2º ou 3º quilômetro, começou a dar uma dor aqui nas minhas costas, nas minhas pernas. Eu falei, meu Deus, eu correndo sozinho. Eu falei, ninguém está vendo, posso parar aqui, tá de boa. E eu parei. Falei, vou ficar com essa dor nada, sozinho aqui. E aí parei, fiquei de boa, voltei andando, voltei tranquilo. E não aconteceu nada demais. Você já correu sozinho? Ou com alguém? Tem uma galera que gosta, acho maneiro. Glória a Deus aí por essa galera que gosta de correr. Eu não gosto muito de correr não, mas é de cada um. Aqui, galera, é como se fosse uma corrida, só que uma corrida um pouquinho diferente. Paulo fala, continuem a viver nele. E a gente fala, cara, não dá. Estou cansado, estou deprimido, está doendo, o corpo fala que não dá mais. E Paulo está falando, continue a viver nele, persevere. Você fala, meu Deus, está difícil, está todo mundo falando mal de mim, que eu sou crente chato, não sei o que. Não sei. E Paulo fala, continua, persevere, vai. Vocês foram enraizados, vocês foram edificados, vocês foram confirmados na fé. Meus irmãos, vocês foram ensinados. Olha o que Deus fez por nós. E ele vai falar, cresçam em ações de graças. A NVI fala, cresçam em gratidão. Será que a gente agradece pelo que Deus fez por nós? É Ele quem está à frente. É Ele quem nos ajuda nas nossas fragilidades. Ele é aquele que seu poderoso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós dependemos de Jesus. E Jesus está com a gente. Esse texto mostra isso para a gente. Segunda lição que a gente pode aprender aqui. O crente deve ter cuidado para não ser levado pelos ensinos do mundo. O crente deve ter cuidado para não ser levado pelos ensinos do mundo. Ele vai dizer no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo fala isso porque tinham falsos ensinos a respeito do evangelho surgindo lá naquela igreja. Falsos mestres se infiltram e os colossenses estavam atraídos por uma salvação intelectual ou uma busca por poderes sobrenaturais. Muitos ali procuravam uma perfeição que queria adicionar algo a Cristo. Paulo vai destruir todo esse argumento e vai reafirmar a suficiência de Cristo para a nossa vida. Ou seja, galera, esses falsos mestres tinham chegado a Colossos, se infiltram, a igreja estava correndo sérios riscos, e Paulo alerta essa igreja e esses cristãos a não se deixarem levar por esses ensinos. Isso é para mim e para você hoje. Não se deixem levar por ensinos do mundo, por raciocínios falaciosos que pervertem o evangelho. Ele usa o verbo aqui, enredar. O que isso significa? Aqui é no sentido, galera, como se fosse uma rede. Já pescou? Eu pesquei uma vez, mas com varinha, num pesca e pague ali do Engenho do Mato. Nunca pesquei com rede, não. Meu irmão, para tu pescar com rede, imagina que todo mundo aqui é peixe. Vem, joga uma rede e aí pega todos esses peixes com essa rede. Tem a galera que faz isso com um passarinho, misericórdia, né? Tá a árvore lá cheia de passarinho, bota uma rede em volta da árvore, aí dá maior barulhão, os passarinhos saem correndo e aí pega aqueles passarinhos. Imagina agora no sentido intelectual da parada, do pensamento.
aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, estavam como se fosse ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, tentando enredar essas pessoas, ou seja, falando as mentiras, tentando pegar essas pessoas para que elas acreditassem nisso. Imagina a situação que eles estavam passando aqui. Então, é nesse sentido assim, como se fosse algo para prender. Então, quando ele fala que ninguém vem enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, é para que a gente tenha cuidado, vigie, preste atenção no que a gente está ouvindo dos nossos amigos, das pessoas na internet. Será que isso de fato é o Evangelho de Cristo Jesus? Muitas vezes tem aparência de verdade, mas é mentira. Muitas vezes tem aparência de sabedoria e conhecimento, mas está completamente contrário à palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Às vezes você pode pensar, nossa, que lindo, essa pessoa tem tanto conhecimento, essa pessoa é tão sábia, olha a forma que essa pessoa fala, olha as palavras que essa pessoa utiliza, essa pessoa é muito espiritual. E aí do nada essa pessoa começa a falar umas coisas esquisitas, do nada essa pessoa começa a duvidar da fé, do nada essa pessoa começa a duvidar da palavra de Deus e na suficiência das Escrituras, achando que a salvação precisa envolver obras humanas. E eu te pergunto, para onde é que foi todo esse conhecimento? Para onde foi toda essa sabedoria? Isso é raciocínio falacioso, tem aparência de verdade, mas é mentira. Isso é arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E por isso que Paulo fala para a igreja lá em Corinto, de nada vale, meus irmãos, ostentação de linguagem. Eu vim pregar para vocês em fraqueza, temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, igual desses falsos mestres que ensinam mentira. Eu vim pregar para vocês no poder do Espírito, e Paulo fala isso lá para aquela igreja em Corinto, que também estava passando por uma situação esquisita. E o problema disso tudo, galera, é quando nós damos ouvidos a esses raciocínios falaciosos, a esses ensinos do mundo. Por isso que eu e você constantemente, todos os dias, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus, em obediência, porque Ele é a verdadeira sabedoria, Ele é o verdadeiro conhecimento. E o apóstolo Paulo instrui aqueles irmãos para que eles tenham cuidado com essas mentiras que inventam, cuidado com o que falam a respeito do Evangelho, cuidado com o que falam a respeito de Cristo. Pode ter aparência de sabedoria, mas está muito longe de Jesus. Meus irmãos, vocês estão sendo instruídos, vocês receberam o bastão. Qualquer ensino fora da revelação das Escrituras é raciocínio conforme os rudimentos do mundo, não é de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente do que já foi anunciado, que seja maldito, que seja anátema. Porque tem muitas religiões aí que tem a parada de anjo, recebe a revelação do anjo, e é um novo ensino, que seja maldito, está indo contra a palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso, galera, todos os dias da nossa vida, para que ninguém prenda a gente nesses pensamentos, conforme os rudimentos do mundo. Terceira lição, Cristo é plenamente suficiente. Cristo é plenamente suficiente. Ele vai dizer no versículo 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? Quem é Jesus? Se alguém te perguntar na rua, quem é Jesus para você? O que você falaria? Quem é Jesus para você? O que você responderia? Quando Paulo diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele está dizendo que Jesus é Deus.
Quando ele fala isso, ele está dizendo que Jesus é Deus. Jesus não é meio Deus. Jesus não é uma pequena parte de Deus. Jesus não é uma representação metafórica de Deus. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus que se humilhou, assumiu a forma humana como eu e você e morreu numa cruz por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se esvaziou. E no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar quem é Jesus. Ele vai dizer, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Em Jesus nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus e para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ele vai falar, vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más, pelos nossos pecados. Agora, porém, Jesus os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, de uma forma que agora a gente seja apresentado diante de Deus santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé. Olha que coisa maravilhosa de quem é Jesus aqui. Jesus é Deus. Ele se importa com a sua vida, por isso que ele morreu no seu lugar. Antes você andava por aí completamente perdido, escravizado pelo seu pecado. Agora em Cristo você é amado, você é eleito, você é perdoado, meu irmão e minha irmã. Essa é a obra maravilhosa que Jesus faz na nossa vida. Cristo é suficiente. Às vezes a gente pode perguntar, cara, está faltando um namoro na minha vida. Ai, meu Deus, quando que eu vou casar? Ai, meu Deus, quando que eu vou entrar na faculdade? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer na faculdade? Ai, meu Deus, será que eu vou ter que fazer isso? Meu amigo, Cristo é suficiente para você. Por que que você está com esse coração perturbado? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas olha o que esse texto ensina para a gente. A nossa salvação está garantida em Jesus. Nós éramos como ovelhas sem pastor. Fomos adotados, meus irmãos. Você não está sozinho nessa caminhada, não. Quando essa verdade entra no nosso coração, essa verdade transforma a nossa vida. E a gente não fica mais preocupado com quem a gente vai namorar, com quem a gente vai casar, com quem a gente vai fazer da nossa vida. A gente fica preocupado em agradar a Jesus. Não estou falando que você não tem que pensar nessas coisas. É válido pensar nessas coisas, sim. Mas o problema é quando isso toma um lugar no nosso coração ao ponto de a gente substituir Deus. Achar que isso é tudo que a gente precisa. Não é. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que eu preciso. E quando a gente entende essa verdade, a gente tem uma vida plena. A gente não vai querer correr atrás de mais nada. A gente vai entender que Jesus é tudo que a gente precisa. Uma irmã orou hoje na reunião de oração exatamente essa parada. Falando, caraca, que a gente não se preocupe com faculdade, com carreira, que a gente se preocupe em agradar Jesus. Será que você tem se preocupado em agradar Jesus? Será que você está ansioso, pensando que faculdade você vai fazer? Será que você vai passar de ano? Será que vai dar certo aquele namoro? Você está mais preocupado com as suas coisas ou com agradar Jesus? Quando a gente lê textos assim, a gente entende que Jesus é tudo que a gente precisa. Você não acha que essa galera estava passando por esse mesmo problema, não? Pensando em várias coisas ao mesmo tempo? E o apóstolo Paulo poderia ter escrito isso nessa carta. E ele escreve sobre a suficiência de Jesus, porque é isso que importa para a nossa vida, galera. Tem um teólogo que ele vai, chamado William Hendrickson, não sei pronunciar direito não.
Ele vai dizer que, dado que toda a plenitude significa algo completo, algo total, cheio, que não precisa de mais nada. Ele vai dizer, dado que toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo, ou seja, toda a plenitude, todo o ser, toda a essência de Deus está concentrada em Cristo. Ele vai dizer, não existe nada que justifique nenhum ser humano a necessidade de buscar em outro lugar ajuda, salvação ou perfeição espiritual. Ele vai dizer, em Cristo nós possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, seja nesta vida, seja na vindoura. Olha que coisa profunda. Toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo. E agora a gente tem satisfação em Jesus. Não há outras alternativas de salvação, de perfeição espiritual, de ajuda. Em Jesus está concentrada todas essas coisas. E no momento que a gente entende isso, flui a corrente das bênçãos que satisfazem a nossa vida. Porque essas coisas estão em Jesus, seja nessa vida ou na vida vindoura. Paulo também vai dizer aqui, meus irmãos, que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Isso significa que Ele é o governador de todas as coisas, sejam nos céus ou na terra. Os anjos bons não podem ajudar se Cristo não governar. Os anjos maus não podem ferir se Cristo não governar. Tudo subsiste debaixo do governo de Cristo. Isso é maravilhoso, que mostra o poder de Jesus para nós, que às vezes a gente não tem muita noção. Ele vai falar porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele fala algo ainda mais maravilhoso aqui. Também nele vocês receberam a plenitude. Olha que coisa doida. Cara, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o soberano sobre toda a criação, habita nele toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. E agora ele vai falar, nele vocês, meus irmãos, miseráveis pecadores, receberam a plenitude. O que isso quer dizer? Nós estamos completamente satisfeitos em Jesus. O que nós temos em Jesus? O que será que a gente tem em Jesus? Que a gente fala, eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, mas o que nós temos? O que isso garante para mim, para você? E o Novo Testamento vai falar, Paulo principalmente fala muito sobre essa expressão, em Cristo, uma vez que vocês estão em Cristo. Imagina como se Jesus fosse uma garrafa de água, e aí você fala, Jesus, essa garrafa de água aqui, e aí você enche essa garrafa de água, é como se a gente fosse essa água. Uma vez que nós estamos em Cristo, agora qualquer pessoa que olha para a nossa vida, a água, vai ver Jesus. É por isso que a Bíblia diz que agora a justiça de Cristo está imputada a nós, foi dada a nós, à medida que quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o próprio Cristo. Gente, isso é maravilhoso para a nossa vida. Isso tira toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a perturbação do nosso coração. O que nós temos em Jesus, o que você tem em Jesus, você sabe o que você tem em Jesus. Você foi salvo da condenação do pecado. Em Jesus você foi salvo da ira santa e justa de Deus eternamente. Em Jesus você foi salvo do inferno. Em Jesus, meu irmão e minha irmã, vocês estão sendo santificados, ou seja, estamos sendo libertos do poder do pecado em nós. É uma vida santa que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E depois seremos glorificados, libertos completamente da presença do pecado. Se nós estamos em Jesus, você está em Jesus, você tem segurança da sua salvação, você entende aquilo que você é em Jesus, você entende o que Jesus fez por você. Meus irmãos, quando nós estamos em Jesus, nós também recebemos toda a plenitude. O aperfeiçoamento aqui, galera, não é adquirido por meio de ciências ocultas, por meio de religiões de mistério, por meio de outros mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Não é o misticismo que nos leva a Deus, é Cristo. Não é o santo lá que nos leva a Deus, é Cristo. Não há outro sacrifício a ser feito ao ponto de termos paz com Deus. O sacrifício foi perfeito, foi o sacrifício de Cristo. E agora nós temos paz com Deus.
Nós não somos transformados pelo esforço humano, mas pela obra de Cristo em nós, aplicada pelo Espírito Santo. Cristo faz parte do início, do meio e do fim. Meus irmãos, Cristo é tudo o que você precisa. Quando você pensar que alguma coisa está faltando na sua vida, olhe para Jesus, o que Ele fez por você na cruz. Ele é tudo o que você precisa. Como a gente aplica esse texto na nossa vida? Primeira aplicação: viva em Cristo, produzindo frutos de santidade e crescimento espiritual. Viva em Cristo, meu irmão e minha irmã, produzindo frutos de santidade e crescimento espiritual. Você alguma vez já viu alguma árvore dar seus frutos sem que os frutos estivessem nessa árvore? É impossível. Uma pinha só se transforma numa pinha porque ela estava lá no pinheiro, amadureceu, cresceu e se formou numa pinha. A banana, a mesma coisa, amadureceu, se tornou lá a bananeira, a banana. Pensa em outras árvores aí, a mangueira com a manga. É impossível dar fruto sem que esteja na árvore. Meus irmãos, da mesma forma é impossível estarmos fora de Jesus e darmos frutos. Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira lá no Evangelho de João. Ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus está falando isso. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Meus irmãos, estejam em Jesus, andem com Ele. Vocês receberam o bastão, agora vivam com Jesus na prática todos os dias da vida de vocês. Como que isso é feito na prática para a minha vida? Priorizando o reino de Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar, lendo a sua Bíblia diariamente, orando sem cessar, jejuando, participando regularmente dos cultos, das células, dos discipulados, das reuniões de orações, dos FSTs, buscando o Senhor com todo o seu coração, confessando os seus pecados, se arrependendo de verdade, tendo uma vida santa, crescendo na fé, lendo a palavra para se tornar mais parecido com Jesus. Você deve ser mais crente do que você foi ontem. Amanhã você deve ser mais crente do que você foi hoje. Precisamos dar frutos de que estamos andando com Jesus. Como saber se uma pessoa tem dado frutos? Como saber se uma pessoa anda com Jesus? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quais têm sido os seus frutos, meus irmãos? Vocês têm tido uma vida santa? Vocês têm conseguido ler a palavra de Deus? Você crê em Jesus? Você recebeu Ele como seu Senhor? O que você vai fazer? Você vai caminhar com Ele, você vai ficar firme, você vai buscar uma vida santa. É como se eu chegasse para minha esposa, tivesse toda a cerimônia do casamento e falasse: te recebo como minha legítima esposa, Deus abençoe, estamos juntos. E não viver mais com ela. Como assim? Não tem sentido. Uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor, devemos continuar a andar nele, crescendo, amadurecendo na fé. Precisamos ter uma vida santa, amando a Jesus, sendo fervoroso no Espírito. Meu irmão e minha irmã, para de dar desculpa para faltar célula, para faltar culto. Lembrem, de todo o coração, é Deus quem faz a obra. Deus quem permitiu que você estivesse enraizado. Deus quem permitiu que você estivesse edificado, confirmado na fé. Seja grato, meu irmão e minha irmã, por tamanha salvação na sua vida. Agradeça mais, reclame menos. Se você acordasse amanhã com tudo que você agradeceu hoje, com o que você acordaria? Se você acordasse amanhã com tudo que você agradeceu hoje, com o que você acordaria? Nós precisamos ter um relacionamento de verdade com Jesus. Estar em Jesus é muito sério e a gente precisa levar isso com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Segunda aplicação: não se deixe levar por todo vento de doutrina contrário à Bíblia. Não se deixe levar por todo vento de doutrina contrário à Bíblia. Meus irmãos, o Evangelho é verdadeiro.
O Evangelho é a palavra de Deus revelada a nós. O Evangelho, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, é Cristo morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressurreto no terceiro dia, segundo as Escrituras. A salvação é pela graça, não tem mérito nenhum em nós. Jesus morreu no nosso lugar. Pelo seu sangue nós fomos perdoados e purificados. Meus irmãos queridos, qualquer ensino diferente disso, qualquer acréscimo a isso, é raciocínio falacioso, é heresia, é perversão do Evangelho. Maldito é aquele que prega um Evangelho diferente do que foi anunciado pela palavra de Deus. Meus irmãos queridos, nós não precisamos de outro mediador. Cristo é o mediador. Nós não precisamos adorar imagem. Cristo é o nosso único e suficiente Senhor. Nós não precisamos adorar e venerar Maria, nós não precisamos adorar santos, nós não precisamos de obra para sermos salvos, nós precisamos de Cristo. Ele é o único capaz de nos dar a vida eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu falo isso com muito temor no meu coração, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se você tem tido dúvidas em relação à sua fé, se você tem tido dúvidas em relação às Escrituras, se você tem tido dúvidas em relação à salvação, em relação a Jesus, não guarde isso no seu coração, por favor. Não acha que isso vai passar com o tempo. Converse com o seu líder de célula, converse com o seu pastor, não guarde isso para você. Converse com alguém, peça ajuda, você não está sozinho nessa caminhada. Você tem irmãos que te amam e querem o seu bem. Amanhã isso pode virar algo tão forte e decisivo para você que você pode adotar um caminho de perdição e condenação. Por isso, meu irmão e minha irmã, ore e peça a iluminação do Espírito Santo quando você estiver lendo a palavra de Deus. Peça para que Deus fale com você. Está com dúvida, cara? Pergunta para o seu pastor. Tira a dúvida com o Clovinho. Uma vez eu fui fazer um gabinete com o Clovinho, tive uma aula de Bíblia. Está com dúvida, galera? Não guarde para você, por favor, meu irmão, em nome de Jesus. Não guarde isso para você. Conversa com o seu líder, com o seu supervisor, com os seus pastores. Não se deixem levar por todo vento de doutrina contrário à Bíblia. Às vezes tem aparência de sabedoria, às vezes tem aparência de conhecimento, às vezes parece que é até melhor, mas é completamente contrário à palavra de Deus, completamente longe de Cristo, do que Ele ensinou para nós. Jesus é o único e suficiente Salvador. Você crê nisso com todo o seu coração? Terceira e última aplicação, galera. Alegre-se na plenitude que há somente em Cristo. Alegre-se na plenitude que há somente em Cristo. Você lembra do versículo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus, Ele tem isso tudo. Também nele vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude, meus irmãos e minhas irmãs. O que fazer com tamanha notícia dessa na nossa vida? O que nos resta é adorar esse Deus e se alegrar com essa plenitude que só nós temos em Jesus. Em Jesus nós somos mais que satisfeitos. Em Jesus você é filho amado. Em Jesus você é perdoado. Em Jesus você não é mais condenado. Paulo vai falar isso. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é salvo e tem a vida eterna. Alegre-se com isso. Alegre-se com essa salvação que foi dada de graça. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Jesus sofreu. Não foi uma morte rápida, não. Jesus sofreu naquela cruz por mim e por você. Alegre-se com isso. Porque em Jesus você é pleno. Você tem tudo o que você precisa. Em Jesus você recebe essa plenitude. E você pode viver com essa plenitude para sempre, porque Ele nos guardará até o fim. A sua palavra promete isso para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra revelada para nós, Senhor. De fato, uma vez que a gente te recebe como Senhor, como nosso Salvador, muitas vezes é difícil a caminhada, muitas vezes é difícil ter uma vida santa,
mas a gente entende por essa palavra que, uma vez que estamos em Jesus, nós recebemos toda a plenitude, o Teu Espírito capacita a gente a ter uma vida santa. Então, por favor, Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não Te recebeu como Senhor, como Salvador, que o Seu Espírito Santo regenere esse coração, que o Senhor de fato transforme as nossas vidas, que a gente não viva conforme os padrões desse mundo. Por favor, Jesus, que a gente se apegue à Tua palavra, leia a Tua palavra, entenda a Sua palavra e coloque em prática ela. Por favor, Senhor, que a gente se alegre com o fato de que o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Senhor, por tamanha salvação, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós aqui. Que de fato essa palavra gere incômodo, gere transformação na nossa vida. E a gente sabe que só o Teu Espírito pode fazer isso com a gente, Senhor. Muito obrigado por tudo, a gente te agradece em nome de Jesus. Amém.